Olá, estou muito feliz de estar com vocês na Awakening Hope Conference na Europa. E eu acredito que aquilo que Deus está movendo entre as nações da terra agora mesmo é para levantar e despertar a sua igreja, levantar um povo que vai fazer parte da reconstrução desse novo mundo. Não dessa maneira globalizada, como nós estamos ouvindo, debaixo da cultura vigente, mas gente que carrega a cultura do reino de Deus e que está pronta para ser uma tocha viva para incendiar as nações. Essa pessoa é você, sou eu, cada um de nós, mesmo com todas as nossas limitações, pode fazer parte disso. Eu estou feliz de estar aqui com o pastor Sidson e família de Portugal. E eu espero que cada mensagem, durante esse dia de hoje, você seja despertado, sacudido e revolucionado, pronto para viver o novo. Esse ano 2020 tem sido um ano singular, diferente, como nós nunca vivemos antes. Nós nunca vivemos na era moderna um momento onde as nossas igrejas se fecharam, onde nós precisamos estar em quarentena, trancados nas nossas casas, protegidos de uma ameaça invisível. Mas nós sabemos que, mesmo durante a pandemia, no ano 2020, o ano da visão perfeita, esse ano que nós temos sido alinhados, puxados para fora da nossa zona de conforto, onde a nossa visão distorcida tem sido corrigida sobre a nossa autoimagem, sobre aquilo que nós acreditamos ser evangelho. Eu acredito que Deus está justamente permitindo com que nós possamos aproveitar essa crise e saiamos daqui melhores. A crise, ela pode fazer conosco a destruição, trazer a nós a destruição, mas também ela pode nos promover a um novo nível. E eu e você precisamos decidir hoje, nos engajarmos com a ação do Espírito Santo sobre todas as nações, estarmos prontos para sermos a resposta que vai transformar esse mundo. Recentemente, eu estava meditando novamente num dos livros da Palavra de Deus que mais fala sobre reconstrução, restauração. E Deus me trouxe essa meditação no início do ano ainda, quando o Senhor me disse que seria um grande recomeço, um grande restart. E eu fiquei impressionada de ver agora as revistas, como a Times e outras revistas conhecidas nossas, falando do The Great Reset, o grande reset, o grande recomeço, o restart de todas as nações. Acontece que para eles há uma agenda, mas nós sabemos que a agenda maior, que o controle de todas as coisas está ali debaixo das mãos e do governo do Senhor. O Senhor continua no trono, Ele é rei, Ele governa as nações e cada situação que parece fugir ao nosso controle, jamais fugirá do controle das mãos do Senhor. E relendo Neemias, eu me encontrei muitas vezes como aquele homem. Eu quero meditar em alguns textos com você, porque eu acredito que ele nos traz ensinamento e princípios importantes que nós podemos ter para entendermos aquilo que Deus quer de nós para essa estação. Neemias 1, depois de ouvir a notícia de que os muros de Jerusalém haviam sido queimados, de que a cidade havia sido derribada, Neemias escuta que a cidade dos seus antepassados, dos seus pais, estava em crise. Houve uma notícia de um caos. E ele ali mesmo distante, ao ouvir aquilo ali, Neemias 1, verso 4, a Bíblia fala: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Senhor dos céus e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires e atentares a oração que eu hoje faço diante da tua presença. Primeira coisa que Neemias recebe após receber o impacto de uma crise, de um caos, é que a Bíblia fala que ele se entristece profundamente. Ele lamenta, ele chora, ele entra em jejuns, ele pranteia. E essa é a reação natural de todos nós, seres humanos, quando somos impactados com más notícias ou quando somos abalados dentro da nossa agenda, a nossa vida é atingida de alguma forma. Nós lamentamos, choramos, oramos, perguntamos a Deus o porquê de tudo aquilo. E mesmo que não entendamos o propósito final de todas as coisas, a gente ainda assim
comparece na presença de Deus para lamentar. E eu preciso dizer isso para você: não há nenhum mal em abrir o seu coração com Deus, em dizer para Ele que, Senhor, está difícil para mim, ou como que eu vou fazer parte desse novo do Senhor, desse recomeço do Senhor sobre as nações da terra, se nem eu me sinto pronto, nem preparado para isso. Talvez agora, ouvindo todas essas palavras de despertamento, avivamento, reforma, você se veja e veja todas as suas limitações naturais. Mas eu preciso te dizer isso, antes de você saber das suas impossibilidades. Existe um Deus que é expert em usar homens e mulheres improváveis, que gosta de pegar aqueles que não são e fazer com que eles sejam, para que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Deus, ao longo da história, usou homens e mulheres improváveis. Neemias era um deles. Neemias era o copeiro do rei, um homem de confiança, de caráter, integridade, provado. E ele estava ali numa posição de autoridade e de confiança. Por causa do seu caráter, por causa da sua índole, Neemias tinha uma posição onde ele tinha acesso ao coração do seu rei. Interessante a gente parar para pensar, porque para nós pode parecer algo simples a função de Neemias, ou talvez você olhe para você e veja que a sua função é simples, você talvez não tenha um título pastoral ou ministerial, mas ainda assim como cristão, você faz parte da ação de Deus nessa terra agora mesmo, você foi plantado nessa geração para fazer a diferença onde você está inserido, no monte de influência que você está. A eclésia, o monte eclesiástico, a igreja em si é só um dos milhares de outros pontos ou pontos de conexão com o céu na terra. Deus quer que aí na sua casa ou no lugar onde você está seja um ponto de conexão com os céus, onde você vai declarar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, através de mim, em mim, através de mim. Neemias era esse homem que não tinha todas as habilidades, mas ele, ao receber aquela notícia de crise, ele se impacta, mas não adianta somente ficar no impacto da má notícia, no impacto e o lamento que nós temos quando vivenciamos uma crise como estamos vivenciando agora. Neemias pega toda aquela insatisfação, aquela tristeza, e ele se levanta com um santo inconformismo. A Bíblia fala que ele estava ali diante do rei, na sua rotina diária, como um homem comum. E a Bíblia fala que o rei discerne o que há no coração dele. Neemias 2, a partir do verso 4, a palavra diz: disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que vis ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Eu preciso lembrar a você que Neemias não tinha nenhuma qualidade de engenharia, arquitetura, ele não tinha nenhuma expertise, nenhuma experiência, mas ele tinha uma paixão. Dentro dele havia um santo inconformismo e um desejo de mudança. Então ele olha para um lado, para o outro, ele não vê ninguém que possa ir, e ele diz, como tantos outros disseram: eis-me aqui, eu quero ser enviado, eu quero fazer parte dessa reedificação, reconstrução dos muros dessa cidade tão amada. Neemias também se sentiu improvável. Mas eu preciso dizer a você que em grandes projetos de avivamento, de reforma, Deus usa homens e mulheres comuns ao longo da história para serem resposta de voz de justiça, de transformação. Ninguém no mundo carrega uma mensagem tão poderosa como nós carregamos. É esse evangelho, são as boas notícias que podem mudar e revolucionar essas nações, nesse tempo onde as nações clamam pela presença de Deus. Sim, elas clamam, elas não sabem exatamente qual é a sua fome e a sua sede, mas nós sabemos que é fome e sede de Deus. A palavra nos diz que nos últimos dias haveria fome e sede sobre toda a terra, não fome e sede de pão, de comida, de bebida, mas da palavra de Deus, da justiça de Deus. O mundo clama, e nós, ainda que nos sintamos improváveis, ainda que não tenhamos todas as habilidades e ferramentas, porque de fato não temos, precisamos agora nos unir como igreja, a uma só voz, para sermos essa resposta que o mundo precisa.
Em outras épocas, aí na Europa, Deus usou John Wesley, Deus usou Charles Spurgeon e tantos outros homens e mulheres que foram usados para revolucionar as nações da terra. Se ouve falar sobre o avivamento da Rua Azusa, se ouve falar sobre grandes homens e mulheres como Kathryn Kuhlman, e tantos homens que se levantaram como voz de justiça, como Martin Luther King, e disse: eu tenho um sonho. O problema é que o sonho de Martin Luther King não era somente o sonho dele, era o sonho de Deus para trazer justiça naquela nação. Você e eu podemos ser essa resposta que o mundo precisa. Neemias entendeu isso. Então ele, diante do rei, ele pede, ele diz: me envie, permita com que eu vá e reedifique. Eu imagino a sensação de inadequação que aquele homem vivenciou, mas mesmo assim confiou na palavra de Deus, confiou e deixou com que aquele santo inconformismo pudesse gerar transformação. Paulo disse isso aos Romanos, em Romanos 12:2, quando ele diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É nossa missão não se conformar com o nosso status quo, com a nossa cultura vigente, mas sermos levantados para trazermos a revolução do reino de Deus, a cultura do reino de Deus, estabelecendo os céus na terra. Essa é a nossa missão, essa é a resposta que Jesus nos ensina ali como modelo de vida na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, de 9 a 13. Jesus nos ensina um padrão não só de oração, mas de estilo de vida. Então vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Jesus não estava nos ensinando só uma maneira de orar e de pedir, mas de viver, santificando o nome de Deus através das nossas vidas e atitudes, fazendo com que Deus fosse conhecido de todos os lugares e de todas as pessoas através da nossa vida. Eu acredito que nós estamos sendo levados a um upgrade, e esse upgrade é sairmos de olharmos só para as nossas necessidades, para olharmos a necessidade e o clamor de povos e nações inteiras. É muito pouco ficar sentado nos bancos confortáveis das nossas igrejas e pedindo a Deus bênção sem medida, ou simplesmente algo, às vezes, que Deus olha e fala: filho, eu já te dei, eu já fiz na sua vida. Em vez de você buscar por respostas, escolha ser a resposta. Esse é o clamor de Deus, é que você e eu sejamos essa resposta que o mundo tanto precisa agora, nesses dias de crise. Que nós nos levantemos para reedificar as nações. É interessante que a Bíblia nos conta que nessa trajetória até Jerusalém, Neemias vai, levanta um povo, ele tem um recurso necessário, porque todas as vezes que nós estamos ali fazendo parte da ação de Deus sobre as nações, a provisão vem, porque o interesse é dele, é que o céu seja estabelecido. Então não se preocupe com provisão em dias difíceis, porque Deus cuidará de você como já tem cuidado nos detalhes. Basta apenas que você decida ser essa resposta, essa esperança ao mundo que clama e que espera por avivamento e por reforma. Neemias se levanta, e a Bíblia fala em Neemias 2, no verso 17, que quando souberam que Neemias tinha se posicionado, Sanbalate e Tobias imediatamente vieram para tentar intimidar Neemias. Quantas vezes, quando nós nos posicionamos como igreja, nós recebemos intimidação? Essa é uma das vozes que mais tentam nos calar, um dos posicionamentos do inimigo que mais tentam nos impedir de viver a vontade de Deus. É nos intimidar, é tentar colocar a gente no nosso lugar, é dizer que nós não podemos, é nos lembrar dos nossos limites, é nos lembrar daquilo que a gente não sabe fazer. Mas eu preciso te dizer que em Deus você pode fazer proezas e maravilhas. Quando Jesus fala, vocês vão esperar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, em Atos 1:8, essa palavra poder, dínamos ou dunamis do grego, significa exatamente esse poder que enche de habilidade sobrenatural para realizar algo que naturalmente você não poderia. Nós não precisamos andar debaixo da nossa força do braço, porque certamente falharemos, mas nós temos a força e o revestimento de poder do alto sobre nós. E a Bíblia nos fala sobre esse passar revista do exército. Eu amo quando a palavra de Deus diz: o Senhor dos exércitos está passando em revista o seu exército, o seu povo.
Porque durante essa pandemia, o que temos visto é que as paredes da nossa igreja têm baixado. A internet tem nos conectado no novo mundo, uma nova maneira de fazer. A igreja está mudando. Os próximos 10 anos para nós serão completamente diferentes. Nós temos que aprender uma nova maneira de comunicar, uma nova maneira de testemunhar, de fazer a nossa mensagem ser ouvida. Nós precisamos nos unir. As nossas diferenças agora, as nossas distâncias estão encurtadas. Agora mesmo eu estou aqui da minha cidade pregando para você que está aí na Europa. E todas as nações da terra têm a oportunidade de ouvir essa mensagem. Deus está nos dando ferramentas, e quando eu falo Deus é porque muitas vezes nós vemos algumas coisas e criamos resistências. E nós precisamos ser mais inteligentes, mais estratégicos ainda, e pegar todas as ferramentas agora que existem e dizermos: nós vamos levar a bandeira do Evangelho. Cabe à nossa geração, já foi passada a tocha de geração em geração. Uma geração louvará a outra as obras do Senhor. Se nós estamos aqui é porque homens e mulheres deram a vida, deram a sua paixão, a sua intensidade, e disseram: eis-me aqui, Hinene Adonai, Senhor, conta comigo. Não é simplesmente Deus, tudo bem, eu vou lá, eu vou fazer a tua vontade, mas é: Senhor, eu dou a minha vida, eu tenho um voto, uma aliança, eu não volto atrás das minhas convicções. Mesmo quando Sambalat e Tobias se levantarem, mesmo quando as intimidações vierem, nós precisamos nos levantar com essa voz de autoridade que clama às nações: prepara o caminho do Senhor, porque Ele vem. O nosso papel é o equibalo, é a extensão da obra do reino do Senhor nessa terra, até que possamos ouvir e declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa missão, igreja. É interessante que, de todas as formas, Sambalat e Tobias tentam calar a voz profética de reconstrução, com intimidação, trazendo vergonha, trazendo dor, trazendo desunião. Eles trouxeram confusão no meio daquele povo de uma tal forma que a Bíblia nos fala em Neemias 4 que eles estavam enfraquecidos. Mas então, Neemias teve uma estratégia de colocar guardas de dia e de noite, de organizar o povo de tal forma que, enquanto eles estivessem ali trabalhando, com uma mão eles estivessem fazendo a obra, com a outra mão eles estivessem com as suas espadas. Isso fala muito para nós sobre um posicionamento que precisamos ter enquanto nós estamos fazendo a obra, enquanto nós estamos servindo a Deus através das nossas funções, dentro da igreja e fora da igreja, no lugar de influência que o Senhor nos der. Nós precisamos saber que a nossa arma é a oração, é a intercessão, uma vida de adoração contínua, porque é essa arma que vai nos livrar dos ataques do inimigo, que vai preservar a nossa identidade, que vai guardar a nossa mente e coração incontaminados, e a nossa conexão com Deus, a nossa intimidade, nosso lugar secreto. É isso que vai proteger você nos dias difíceis, quando o seu pastor não puder chegar até você, ou mesmo que as nossas igrejas estejam em lockdown, ou mesmo que nós não possamos nos reunir como de costume, como nós amamos tanto. Você aí no seu lugar pode ser uma tocha viva, alguém que clama, que queima de amor por Jesus. Eu amo quando Jesus nos inspira a brilhar a nossa luz diante dos homens. Ele diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que em os homens, vendo as suas boas obras, possam glorificar ao seu Pai que está no céu. Então, Neemias tem uma estratégia maravilhosa sobre unificação. Ele diz: olha, aqui a gente tem sido resistido enquanto edificamos o muro, mas nós conseguimos chegar até um ponto, até a metade da altura. Neemias 4:6 diz isso. Mas as afrontas de Sambalat e Tobias fizeram com que eles parassem algumas vezes. Então Neemias discerne. Presta atenção, que eles estavam muito afastados uns dos outros, e além dessa estratégia de uma mão trabalhar, com a outra mão empunhar a espada, eles começaram a trabalhar lado a lado. Ah, meu querido, a eclésia, a verdadeira igreja do Senhor, é a assembleia solene dos santos que se reúne para legislar em cidades, para estabelecer a estrutura do reino de Deus em cidades. Nós não precisamos nos dividir por placas denominacionais ou por nossas preferências.
nós podemos viver a unidade do reino de Deus, que está firmada aqui nessa palavra. E assim, lado a lado, cada um fazendo a sua parte, construindo a obra, mas com a outra parte também tendo a arma da oração, da adoração. Dessa forma, lado a lado, nós vamos conseguir levantar os muros e reconstruir esse reino, estabelecer o reino de Deus nessa terra até que Ele venha. Ah, queridos, você que está me assistindo aí agora do outro lado do planeta, Deus olha para nós agora mesmo e pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Que nós possamos dizer assim como Isaías em Isaías 6: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Conta comigo, eu quero fazer parte desse projeto de reconstrução desse mundo, eu quero fazer parte desse momento tão oportuno, onde as pessoas clamam tanto por justiça, por transformação. Eu quero, Senhor, incendiar as nações, ver o verdadeiro avivamento. Eu quero trazer a esperança, e Jesus é a esperança, nós carregamos essa mensagem. E eu quero, Senhor, trazer reforma e reconstrução por onde eu for, para que venha o teu reino, para que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Pois teu é o reino, o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você e eu temos o privilégio de fazermos parte dessa geração que tem enfrentado dias desafiadores, isso é verdade, mas que podemos aqui juntos, unidos no mesmo propósito, vivenciarmos a realidade do reino de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E até que Ele venha, nós vamos estar aqui para estabelecer a sua justiça, o seu reino, que o Senhor incendeie o seu coração de paixão por Jesus. Paixão pelo lugar secreto, que você, mesmo muitas vezes não conseguindo chegar a um prédio físico, a uma igreja, você saiba que você é igreja, que você pode resplandecer a luz de Jesus, agora mesmo, onde você está. Deus abençoe você.